tudo bem? Muita chuva aí em Recife também. Olha, menina, aqui começou a chover já desde o iníciozinho da tarde e eu tive que mudar de lugar aqui em casa, me readaptei aqui num outro cenário, num cantinho da casa que é mais silencioso. Boa noite, Maria Alice. Beijo, alunas queridas do Arte Paetê. Muito bom ter vocês aqui. Com o tempo a turma vai chegando e a gente vai começando os nossos trabalhos, né? Vou fazer uma introdução bem rápida para quem está assistindo e não está no chat. E esta live ela é especial sobre árvores, né? Tanto para quem nunca bordou uma árvore, quem é iniciante, né? Eu vou trazer super dicas para você que quer começar esse processo do bordado da árvore. A árvore é uma figura, né, da natureza, um elemento da natureza muito detalhado, né? Muito cheio de cores, de texturas. Então, assim, o legal é a gente começar a representar a árvore de um modo mais simples que a gente puder, tá? Não precisamos já começar inspirado num projeto, numa fotografia, né, para tentar representar essa árvore fielmente como uma foto. Então, a live de hoje é para a gente começar esse processo, para vocês aprenderem como bordar uma árvore com criatividade, com originalidade, mas também sendo iniciantes no bordado, com os conhecimentos que vocês têm, da forma que vocês conseguem. E eu não quero, assim, incentivar vocês a bordarem uma árvore. Eu quero incentivar vocês a bordarem a sua árvore. Aquela árvore que está ali na tua imaginação, né? Para sair de dentro de você, tá? Então a gente vai virar para a mesa de trabalho. Só para quem não me conhece, eu me chamo Renata Calado, este é o canal Arte Paetê, me apresentar rapidinho, né? Que eu ensino você a bordar, eu quero tirar você do zero do bordado e ajudar você a realizar a sua arte no tecido, a sua ideia criativa e original de bordado, tá bom? Então, nesse cenário diferente aqui que a gente está hoje, se a Marluce e a Maria Alice puderem dizer que para mim tá, o som e a luz está boa, para a gente começar a nossa aula. Vou dar uma olhadinha aqui. Se vocês depois puderem dar aquele ok para mim, tá? Já vamos virar agora para a nossa mesa de trabalho. Boa noite a quem está assistindo a live. Muito boa noite. Boa noite, Claudete. Coisa boa te ver aqui. Que legal. Olha, muita gente chegando aí, hein? No Arte Paetê. Coisa boa. Vamos virar para a nossa mesinha de trabalho aqui, ó. Tá tudo diferente hoje. Mas eu tive que mudar de lugar hoje para ter mais silêncio na casa, que a chuva tá demais, gente. Vamos lá? Olha que lindo. Olha só. Vamos ver aqui nossa mesinha de trabalho, aqui a nossa árvore, que eu vou explicar tudo para vocês, a anotação das nossas aulas, ó, toda a matéria de hoje. Já peguem o caderno, meninas, peguem o bloquinho para fazer as anotações. Aqui tem outros trabalhos na mesa que a gente fez, né? Depois eu falo um pouquinho dos trabalhos da quarta-feira. Vamos também sortear o novo tema da quarta que vem, para a gente bordar, né? Nossa primeira bandeirinha de pontos, paninho de pontos, que eu aconselho vocês a fazerem, tá? Depois eu sempre deixo na descrição. E bora para nossa aula, né? E aqui eu vou lendo a mensagem de vocês, olha aí, ó. O nosso retorno da live, mostrando tudo aqui como é que tá, né? Para vocês terem uma ideia. Então, vou colocar aqui no suporte, só um momentinho. Vocês já sabem, né, meninas, que aqui é tudo assim, é feito à mão, feito à mão. Feito à mão por mim, com muito carinho. As aulas para a gente aprender bem legal. Vamos aqui agora ajustar o nosso foco. Já vou ajustar a luz. Depois vocês vão dizendo para mim se tá tudo ok, tá? Vou ajustar a luz aqui. Para nossa luz ficar bem boa. Já vou botar o microfone aí de novo. Para o som, pronto, o som ficar bem legal.
E agora? Tá joia? Vão me dizendo aí, tá ótimo. Maria Alice, Claudete, Marluce, coisa boa ter vocês aqui, meninas. Muito obrigada pela companhia. A quem está assistindo e não está no chat também, muito obrigada, minha gratidão. E a gente vai agora às dicas, né? Como que a gente pode começar a bordar uma árvore? Então, o que eu trouxe de dicas e anotações para vocês irem já colocando no caderninho de vocês? Vamos dar uma olhadinha? Vamos lá, vamos dar uma olhadinha. Olha só, vamos ver essas dicas aqui, ó. Gostaria que vocês anotassem antes da gente entrar no bordado em si, tá? Olha que legal. Dicas para bordar a primeira árvore com criatividade. Primeiro, tá? Se você não tiver um projeto pronto, o que você pode fazer? Você pode definir o formato da sua árvore, o tamanho dela e o estilo dela. O que é o estilo? O estilo está muito ligado a se ele é uma forma mais geométrica, estilizada, ou se é mais representativo, né? Se ele é mais próximo do que é a natureza, que você vê, uma fotografia. Então, a forma de estilo figurativo, tá? E aqui, gente, a gente tem uma outra forma, que é o estilo mais geometrizado, mais estilizado, tá? Ele não é tão fiel como uma fotografia, digamos assim, tá bom? Então, você deve escolher o estilo. Qual que eu aconselho? Se você está começando, escolha um estilo mais geométrico, com linhas mais simples, ou no máximo, ó, com traços mais simples, como esse desenho aqui que eu vou trazer hoje para o nosso bordado. Esse desenho aqui, de toda essa pequena vila, está também na descrição aqui embaixo para vocês pegarem, tá? E salvarem se quiserem bordar. A casinha já tenho a aula da casinha. Essa aula que eu tenho gravada, mas nunca coloquei no canal. Possivelmente eu vou estar colocando agora. E já essa aqui, essa parte da árvore, nós vamos fazer hoje ao vivo para vocês aprenderem, tá? Esse tipo aqui de preenchimento de árvore com 3 tons de verde, bem legal, bem diferente. Bom, então primeiro definir o estilo da sua árvore. Depois, o tamanho. Olha que legal. Essas pequenas árvorezinhas aqui, eu fiz de um modo muito simples. Eu usei um gabaritozinho, tá? O gabarito com 2 retinhas paralelas. Então, você que é iniciante pode começar por desenhos simples, tá? E também com pontos que você conhece, que essa é a segunda dica, ó. Borde com os pontos que você conhece e domina, passo a passo. É muito importante que vocês exercitem os pontos básicos no preenchimento. Por exemplo, preenchimento com nozinho francês, por que não? Pode ser preenchimento com um ponto haste, tá? Com um ponto atrás. Então, vocês podem treinar os preenchimentos com pontinhos básicos, tá? Para bordar a sua árvore, tá bom? Eu vou ensinar vocês a preencher com ponto baga, a copa da árvore, tá? E o ponto haste, o tronco da árvore. Vai ficar bem bonito. Adeque a escolha dos pontos ao tamanho da área do seu bordado. Então, tem certos pontos que, para áreas muito grandes, se você for usar um único ponto, ele funciona melhor, né? Para áreas muito pequenas, ele não funciona tão bem. Então, você vai ajustar. Que ponto eu me sinto mais confortável em bordar em áreas pequenas, nessa árvore, em áreas maiores? Minha árvore é muito grande, é muito pequena. Então, essa dica que é bem importante também, tá? De vocês sentirem isso quando estiverem trabalhando o seu bordado. Trabalhe os detalhes do contorno depois do preenchimento, tá? Na árvore. Fica legal, porque se você quiser desenhar por cima do contorno, por cima do preenchimento, colocar algum detalhe por cima do preenchimento, fica muito legal também, tá? Então é importante você deixar o contorno por último na árvore, tá bom? E aqui, ó,
você pode usar vários tons de verde na sua copa da árvore, independente do ponto que você usar. Você também pode mesclar pontos diferentes, tá bom? Não precisa usar um único ponto para preencher uma árvore. Você pode preencher uma árvore com pontos diferentes que você conhece, deixá-la bem diferenciada, tá? Você pode dar luz e sombra, né? E volume na árvore com essa técnica aqui de mesclar pontos e mesclar também tons de verde. Vocês vão trabalhar com tons, ó, mais saturados. Agora nós vamos bordar, né? Vamos trabalhar com um tom intermediário de verde, com tons mais claros na copa da árvore e pode até trabalhar com mais iluminado ainda, tá? Então, assim, tudo vai depender da sua ideia de bordado. Se vocês quiserem também trabalhar com linhas texturizadas na sua árvore, pode também, tá? Eu não coloquei na mesa, porque com essa correria da chuva, eu não consegui me organizar, mas eu já tenho bordados de árvores aqui no canal. Boa noite, Glória, tudo bom? Bem-vinda, viu? Bem-vinda. Olha, vou continuar aqui, depois eu converso um pouquinho mais no final da aula com vocês, tá? Se vocês tiverem perguntas, podem colocar também no chat, durante a aula de bordado, que eu vou respondendo vocês, tá bom? Então vamos lá? Quem é que tá aí com tecido, com agulha, para colocar a mão na massa comigo? Quem desenhou uma árvore? Alguém de vocês desenhou alguma arvorezinha para bordar? Olha, vamos lá, gente, hein? Não quero ver ninguém parado. Se não bordar agora comigo, vocês podem bordar depois, né? Mas é legal vocês colocarem a mão na massa. Essas anotações aqui, depois eu vou estar passando para vocês, tá? Num e-bookzinho que eu estou criando sobre essas séries de lives sobre preenchimento de bordado, tá bom? Mas vocês já podem ir anotando, tá? Meu primeiro dia que estou assistindo, encontrei o seu canal agora. Que legal, Glória, seja bem-vinda, viu? Espero que você se sinta muito à vontade aqui e que você também realize lindos trabalhos, tá? Aqui no canal. Tiver dúvida, é só perguntar. Hoje eu estou usando o bastidor. Para quem não sabe o que é um bastidor, é uma ferramenta de trabalho que serve para esticar a trama do tecido. Esse ponto que eu vou fazer hoje, você pode bordar sem bastidor também, não tem problema, quanto com o bastidor. Então, o bastidor são dois arcos, ó, um menor e outro maior. A gente deixa o menor por baixo do tecido, centraliza o bordado onde você quer e coloca o maior por cima, né? Pressionando na mesa, tá bom? Então, tá com o bastidor aqui, já esticamos a trama, bem legal, né? Coisa boa. Agora, pessoal, vou aproximar bem aqui, ó, da nossa copa da árvore. Já tem um pouquinho do bordado aqui. Deixa eu só abaixar essa luz, porque eu acho que pode ficar melhor. Tá muito... Ah, melhorou, eu acho, né? Tava meio escuro para mim. Como é que tá a luz para vocês aí? Tá boa a luz? A luz, o foco? Tiver tudo ok aí para vocês? Que parece que tá, né? Tô olhando aqui no meu retorno, parece que tá bom para enxergar. Oi, Meire. Não aparece a imagem, só o som? Do celular? Mas eu acho que pode ser o teu celular. Quem aí está com o celular e está vendo do celular e está ok? Tudo ok, Claudete? Você está no celular? Meire, deve ser o seu celular. Dá uma olhadinha se a bateria está acabando. Ou se tem algum outro problema. Tá. Tá tudo ok, Meire. Liga na TV, Meire, se você puder. Você assiste da TV também, tá ok, a Glória diz que tá ok. Meire, dá uma olhada no teu celular, tá? Pode ser que seja o teu celular. Tá bom? Muito bom ter vocês aqui. Vamos começar? Olha só, vou trabalhar o ponto baga. O ponto baga eu já ensinei para vocês.
mas a gente vai dar uma olhadinha. Ó, a Claudete confirmou ali, ó. Tô no celular e tá ok. Tá, Meire? Dá uma olhadinha aí. Mas a live vai ficar gravada, você pode assistir depois, não tem problema nenhum, tá? Mas é claro que eu quero que você participe, né? Todos que estão aqui. Gente, bordar árvore com ponto baga. Olha, a Ingrid chegou. Ai, coisa boa, Ingrid. Tudo bem, querida? Vai precisar sair? Ah, não tem problema, não. Você assiste um pouquinho, depois volta, tá bom? Obrigada pela presença, Ingrid. Gente, vamos à aula, porque eu gosto de 1 horinha de aula, né? Semana corrida, a gente para 1 horinha para bordar juntas, né? Ai, que bom. Resolveu, Meire, coisa boa. Beleza. Então vamos lá. Vamos revisar o movimento do ponto baga. E eu já vou dizer para vocês como é que a gente vai distribuir, supondo que você tenha uma copa de árvore aí no seu tecido para bordar, tá? Não precisa ser o mesmo desenho que o meu, tá bom? Pode ser essa aqui, pode ser só geométrico, tá? Não precisa ser igual ao meu. Então, você vai distribuir como? Como é que a gente começa esse sistema aqui de bordado? Oi, Laucira! Meu, a turma toda aí, quase. Falta a Drica. Será que a Drica melhorou da gripe? A Drica estava gripada, coitadinha da Drica. Eu com dó da Drica, se aquela gripe pegou ela. Gente, vamos lá. Olha só. Você pode pegar uma caneta, um lápis para tecido, o que você tiver na sua casa. O que você vai fazer? Eu vou até tirar do bastidor para mostrar bem direitinho para vocês. Ó, esquece que aqui tá bordado, tá? Tá bom? Combinado? Nós vamos fazer assim, ó. Eu vou espalhar pela árvore, olha aí, pequenos formatos, assim como se fosse umas gotinhas, ó. Tá dando sombra, né? Tá dando muita sombra hoje. Só um momento, não tô gostando dessa luz assim. Vou ver se eu consigo melhorar ela pra cá. Vamos ver, vamos ver. Pra cá, pra não dar tanta sombra. Não gosto de sombra. Hoje tá dando sombra demais. Deixa eu tirar um pouco isso aqui pra cima. Tô incomodada com a sombra aqui hoje. Mas tá bom aí pra vocês? Tá bom aí, meninas? Ó, aqui faço assim, ó, como se fosse uma gotinha. Ó, vocês querem ver o movimento que eu tô fazendo com a caneta? Tô fazendo assim, ó. Ó. Começo num ponto e faço assim, ó. Como se fosse uma pétala, tá bom? É esse o desenho que eu tô fazendo, ó. Então eu vou fazer grandinha. Depois vocês vão entender por quê. Grande, vou espalhando, ó. E vou seguindo a minha intuição, tá? Em algumas áreas, tá bom? Não precisa ser em toda ela, tá? Acho que aqui mais uma tá legal. Ó. Pronto. Então aqui, meninas, essa é a primeira parte da técnica. Eu desenho pequenas pétalas, vamos supor assim, como se fosse, vamos remeter a pétala, tá bom? Mas não são pétalas, né? A gente vai trabalhar como se fosse áreas de folha da árvore que estão mais iluminadas, que estão mais escuras, mais para frente, mais para trás. Isso vai dar uma ideia de volume nessa árvore, tá bom? Então essa técnica é bem legal, já para quem é iniciante, fazer uma árvore bem criativa, bem diferente, tá? Vocês podem escolher vários tons de verde, fica bem legal, né? Como vocês estão vendo aí na parte que já tá pronta, tá? Então agora eu vou retomar aqui com o meu bastidor. Não quero estragar meu... Eu gosto do bastidor de aro ajustável porque não estraga tanto, né? Não judia tanto do nosso bordadinho que já tá pronto. Então bora lá, ó. Vamos começar a bordar o ponto baga. Então, qual é a ideia? Ó, eu escolho um tom de verde, por exemplo, aqui, vou colocar aqui na agulha, vou colocar um tomzinho de verde mais clarinho. Pronto. Vou colocar um tom de verde mais claro na minha agulha.
Vou escolher a agulha aqui. Enquanto isso, se quiserem pausar a live, pegar tecido, pegar agulha, pegar linha, para ir fazendo junto, pode também, viu? Tem problema não, tá bom? Se quiserem ir se preparando aí também. Ó, eu tô bordando para esse tamanho de copa, tá? Eu tô bordando aqui com 4 fios da meada, tá bom? Dependendo, gente, do projeto de árvore que você tiver, né? Do tamanho, você vai bordar com menos fios, com fios mais finos e agulhas mais finas, ou pode ser também fios mais grossos e agulhas mais grossas. Gente, vocês vão ter que sempre se acostumar a adaptar, a harmonizar a quantidade de fios, a agulha e o tecido, para o aspecto do bordado ficar mais assim com um aspecto harmonioso, eu digo assim, tá? Se é que você tem esse propósito, tá bom? Porque tudo vai depender também do seu desejo, de como você se sente olhando o seu bordado, se você gosta dele assim. Porque você pode gostar de um estilo de bordado diferente. E não tem problema. O importante é você amar o resultado do seu trabalho, tá? E esse processo, tá, de chegar num resultado que você goste, que você se sinta feliz, é um processo, é uma jornada que você vai conquistando aos poucos, né? Com o quê? Com a sua prática. Praticando, tá bom? Sem a prática fica difícil, né, gente? Tudo na vida sem a prática fica muito difícil. Então a gente precisa aprender que a prática vem em primeiro lugar, né? Gente do céu, como eu tô incomodada com sombra hoje. Aqui. Sei que eu tô incomodada com sombra hoje. Ó, vamos lá? Vamos trabalhar o nosso ponto baga? Então, em cada pétalazinha dessa, eu vou começar a fazer um pontinho, tá? Eu faço um elo, um ponto elo isolado. Bem aqui assim no meio, um pouquinho para baixo, tá? Pequenininho, ó. Se você não tiver um desenho, você pode fazer isso de um modo livre também, tá? Bem intuitivo. Não precisa necessariamente ter o desenho da pétala, tá bom? Ó, faço um pontinho de elo isolado. Ponto baga são 3 pontos de elo isolado, ó. Desço aqui, né? Pontinho baga, quem lembra? Desço aqui, fiz um elo, agora eu vou aqui embaixo, ó, bem pertinho do primeiro elo, né? Faço o segundo elo, isolado, ó. Bem ali na frente. Gente, eu saí do meu ateliê para dar aula, eu tô toda atrapalhada aqui, né? A gente, quando sai do ambiente que a gente está acostumado, a gente se atrapalha todo. Ó, e aqui embaixo mais um. Na realidade, alguns desses pontos baga eu fiz com todos os fios da meada também, tá? Você pode ver, ó, que esse aqui do lado, esse verde escuro, que tá aqui do lado, ó, esse aqui, eu fiz com todos os fios da meada, tá? Todos os fios da meada. Vocês estão comentando aí, mas daqui a pouco eu vejo os comentários de vocês, tá, meninas? Senão aí a aula fica tão demorada, né? E tem que render, mas a gente vai conversar igual. Eu olho tudo, tá? Depois, e olho também aqui com vocês. Faço o arremate, ó. Se tiver pergunta, posso misturar cores diferentes de verde? Sim, sim, Marluce, esta é a ideia, tá? Ó, só que primeiro você vai trabalhar com uma cor de verde. Ó, é isso que eu tô mostrando para vocês aqui. Número 1, desenhe, né? Faça o desenho no formato das pétalas e borde com uma cor de verde. Deixa eu só cortar isso aqui que saiu do arremate aqui para frente. Ó. Borde o ponto baga
com um tom de verde. Em volta desse ponto baga, o que a gente vai fazer? A gente vai trabalhar só dois pontinhos do ponto baga. Esse meu ponto baga aqui ficou meio bagunçadão, né? Que eu tô atrapalhada hoje para essa aula, porque a luz para mim não tá legal. Mas vamos lá. Ó. Em volta dele, o que vai acontecer? Deixa eu bordar mais um aqui, ó. Eu vou bordar mais um aqui, ó. Eu quero que vocês entendam o que eu tô fazendo aqui, nessa técnica. Fica bem bonita. Ela não é difícil, tá? Ela é fácil, tá? Eu só tenho que entender a lógica do que eu tô fazendo aqui, ó. Tô bordando mais um ponto baga com a mesma cor, tá? Ó. Então, eu tenho duas marcações aqui de áreas na árvore de folha com um tom de verde, certo? Todo mundo conseguiu entender? É como se eu tivesse assim, ó, determinando o tom de verde que eu vou continuar bordando nessa área da árvore, entende? E aí, eles vão se misturando, ó. Eu já vou mostrar para vocês como. Pronto. Ah, esse ponto baga aqui eu bordei melhor, né? Pronto. Agora sim. Eu vou arrematar. Ó, a mesma coisa que eu fiz nessa área da árvore aqui, eu vou repetir por toda ela, só que eu vou mudar o tom das cores, tá? Olha aí. Então, o que eu bordei com vocês? Eu bordei um ponto baga aqui em cima e outro ponto baga aqui em cima, aqui embaixo, tá? Agora, lembra que tem duas formas de bordar o ponto baga? Olha só, vou pegar lá a nossa amostrinha do ponto corrente, né? Que o ponto baga é variante do ponto corrente. Vamos lembrar, ó, tem duas formas de bordar o ponto baga. Uma delas é trabalhando, né, com todos os fios da meada, ou um pouco menos ou um pouco mais, mas trabalhando 3 elos de corrente isoladas, uma engatadinha na outra, como eu mostrei para vocês agora. E a outra forma é bordar só um elo de corrente com uma haste mais longa, né? E passar o fio por dentro 2 vezes. Então, eu vou fazer agora assim. Em volta desse ponto baga, eu vou reduzir o número de linhas. Olha só, vou deixar mais fino. Agora, eu estava com 4, né? Eu vou deixar com 2 linhas apenas. E eu vou trabalhar dessa forma aqui, ó. Então, aqui eu trabalhei o ponto baga tradicional, nessa área aqui maiorzinha, tá? E nas áreas menores, vocês podem ver que eu tenho elas aqui, ó. Eu tô trabalhando o ponto baga do outro modo, tá? Que eu vou mostrar para vocês agora. Então, trabalhar o ponto baga de modos diferentes, com linhas mais grossas e com linhas mais finas, tá? Vai dar esse aspecto de volume, né? De luz e sombra, porque você vai mudar o tom de verde para tons escuros e tons claros. Deixa eu só pegar agora um fio, uma agulha um pouquinho mais fina, né? Não precisa ser tão grossa, tão grande a agulha. Vou pegar uma agulha de bordado mais fina. Aqui. Olha, já vou ler as mensagens de vocês. Eu só quero explicar isso aqui para a gente conseguir entender. A gente conseguir bordar. Aí, quando eu vou bordando, a gente vai conversando, eu vou lendo daí, tá? Deixa eu só terminar a explicação principal, porque é bem importante vocês prestarem atenção, tá? Se tiverem dúvida ou não entenderem o que eu tô explicando, vão perguntando, tá bom, meninas? Tá? E quem não entra no chat para perguntar, pode também tirar a sua dúvida nos comentários depois, quando sobe a live, né, para o canal, tá? Pode deixar as perguntas lá no comentário, que eu leio também, tá bom?
E se puderem deixar o like, compartilhar a live, agradeço bastante, porque eu não monetizo a live quando ela está ao vivo, tá? Só depois. Então, assim, para não atrapalhar a experiência de quem está assistindo, tá bom? Ó, então eu pego e faço um pontinho de elo bem fininho, né? Olha só, um primeiro pontinho de elo, só que eu deixo essa haste um pouquinho mais longa, olha que legal. E depois o que eu faço, gente? Eu passo, ó, a linha, a agulha por dentro dessa hastezinha, olha só. Pronto. Fiz um, ó. Agora, vamos fazer outro? Ó, venho pertinho aqui, faço outro. O que está acontecendo? Eu estou preenchendo essa área da árvore com esses pequenos pontinhos baga, feitos de um modo mais simples, né? Ó, é um elo de corrente com uma hastezinha, com uma hastezinha mais longa. Olha lá. Pronto. Volto aqui na base do meu elo. Tá dando para ver bem, gente? E passo a agulha pela hastezinha mais longa que eu fiz lá, ó. Aí você pode perguntar, mas eu posso passar mais vezes? Pode, só que eu quero que fique delicado aqui, ó. Agora eu posso fazer para o outro lado, olha só. Eu vou preenchendo, e eu vou preenchendo de um modo bem intuitivo, tá? Tipo, não precisa seguir nenhum projeto pronto. Pode deixar a árvore sem contorno? Pode deixar sem contorno, não tem problema. É aquilo que eu digo. Vale a intenção de vocês e o que vale é vocês estarem assim satisfeitos com o trabalho de vocês. Não sentiu necessidade de colocar contorno? Não coloquem. Nada é obrigatório no bordado livre. O bordado livre é um processo pessoal e é um processo criativo. Você pode trabalhar da maneira que você quiser, tá? A única regra que existe no bordado livre é a regra do passo a passo do ponto, né, gente? Eu sempre falei isso para vocês, né? A regra do passo a passo do ponto. Mas o que você vai fazer com o ponto vale o que a sua criatividade mandar, tá bom? Agora eu quero que vocês só entendam uma coisa, ó. Eu vou fazer um bem pertinho aqui da outra cor para vocês entenderem o porquê desse sistema. É como se uma cor fosse invadir a outra. Por exemplo, ó, eu vou chegar aqui agora com essa cor clarinha, ó, e vou invadir um pouquinho a área do tom mais escuro. Estão vendo? E isso vai dando um colorido na minha árvore. Olha que legal. Tá? Essa aula é uma pequena instrução, né? Para vocês trabalharem depois com calma, tá? Eu vou trabalhar também, possivelmente não vai dar tempo de acabar toda a árvore em uma hora, tá? Mas eu já consigo, com essa ideia aqui, deixar as instruções claras para vocês, tá? Oi, Adélia, Louis, tudo bem? Boa noite, coisa boa. Mais gente chegando. Que maravilha. Muito bom. Tiverem dúvida, podem voltar depois ali na live, no início também, tá? Ou perguntar. Olha, a linha tá quase acabando. Vocês viram que eu não arrematei, eu vim fazendo esses pontos fininhos direto, tá? Eu só arrematei os grandes porque eles estão mais afastados um do outro. Então, os grandes, ó, eu bordo de cor diferente, mais afastado, e os pequenininhos eu venho bordando, conforme eu desejo, tá? Conforme a minha intuição. Então, o legal de bordar essa árvore é que acaba ficando um bordado bem terapêutico, né?
porque você não precisa se preocupar com um projeto pronto, em seguir a instrução de ninguém. Você precisa aprender a fazer o ponto baga, tá? Agora sim, no lugar do ponto baga, o que que dá para usar? Olha, você pode fazer pequenos grupos aqui, ó, desse ponto aqui, do ponto corrente russo. Você pode usar outros pontos que você gosta, tá? Que outros pontos que vocês conhecem, que vocês têm vontade de bordar na árvore? Botem aí no chat para mim se vocês lembram de algum pontinho para bordar na árvore que vocês gostariam. Vocês estão achando muito difícil bordar a árvore assim? O que que vocês acham? Gente, é muito fácil e muito gostoso, tá? É muito bom de bordar essa árvore assim. Nó francês, legal. A gente podia misturar uns nozinhos franceses aqui também, tá? Sabe que eu acho o nó francês fica legal, Marluce? Ó, aqui nessas bolinhas, pegar vários tons de cor diferente, verde, e trabalhar pequenas áreas com vários nozinhos, grupos de nozinhos francês. Fica muito bonito. Ponto caos, com certeza. O ponto caos que o pessoal chama, eu chamo de ponto... É quase como ponto areia, né? Você vai colocando em qualquer lugar. Fica ótimo. Boa noite, primeira vez aqui no canal. Sou de Amargosa, Bahia. Oh, coisa linda! Muito obrigada pela presença. Ponto arroz. Sim, joia, olha aí, ó. Viu? Então, todas essas nuances de cor, de verde que vocês têm, vocês podem trabalhar esses pontinhos na árvore também. Aqui vocês viram, ó, que ficou ainda um espacinho em branco. Vamos preencher esses espacinhos, tá? Com um outro ponto, pode ser? Aí a gente preenche com o pontinho, pode ser o pontinho arroz, ou pontinho, eu chamo de ponto areia, tá? Você pode preencher com ponto caos, ponto areia, vocês podem vir preenchendo aqui. E aí ela vai fechar essa área verde claro, vai fechar verde escuro, e você vai invadindo uma cor na outra. E isso vai dando um aspecto muito legal. Na arte final, quando tudo estiver pronto, você vai ter várias volumetrias e você vai ter luz e sombra na árvore. Isso é muito legal da gente ver, tá? Então vamos continuar abordando mais um pouquinho a nossa árvore, que já deu meia horinha de live, e aí depois nós vamos passar para a instrução de como bordar o tronco, tá? Nunca fiz o ponto baga, mas agora eu vou fazer a meia. Então, Marlúcio, o ponto baga eu deixei na descrição, tá? O ponto baga nós já temos uma margarida com ponto baga. Lembra, pessoal, da margarida com ponto baga que a gente fez em live também? Quero ver se o pessoal lembra que eu trouxe ponto baga a margarida. Então, tem também no nosso pano de pontos correntes, gente, da sexta-feira. Continua sexta-feira, hein? Nosso pano de ponto corrente. Quero ver o pessoal aí na sexta-feira trabalhando junto comigo, hein? Nosso pano de ponto. Quem aí que está trabalhando os panos de ponto já? Quero ver. Quem é novo e está chegando aqui no canal, ó. Sexta-feira nós trabalhamos passo a passo de ponto ao vivo, viu, gente? Para depois poder trabalhar os projetinhos de bordado bem tranquilo, sabendo os pontos bem direitinho, tá? Então, se vocês quiserem participar também, estão super convidadas. Vamos preencher agora um pouquinho mais, ó, esses branquinhos da árvore. Dá para fazer aquarela? Dá. Dá para fazer pintura no fundo, fica bem lindo com esse ponto baga, hein, Lois? Ótima ideia. Um aquarelamento no fundo. Gente, eu vou dizer para vocês, tá? Vocês sabem, eu não sei se vocês sabem, mas eu trabalho também com pintura, com tela, com quadro, né? Só que eu trabalho com um pigmento que ninguém trabalha, quase. Ninguém trabalha. Eu trabalho com restinhos de esmalte de unha, vocês acreditam? Aham.
Então, eu faço pequenas manchas no tecido coloridas, né? Eu diluo com acetona e venho trabalhando no tecido, porque não fica cheiro. Depois que entra em contato com ar, o cheiro vai embora. E daí eu aproveito e reciclo esses restinhos. E fica tão lindo. Eu já fiz vários trabalhos com restinhos de esmalte. Então, se vocês não tiverem aquarela ou tinta, né, para pintar o tecido, gente, experimentem um dia pegar um restinho de esmalte que vocês têm em casa, se vocês tiverem, né? Se for o caso, e usar esse resto, se vocês não vão usar mais, usar no seu bordado. Olha, fica muito legal, muito legal. Quer ver, ó? Eu vou mostrar para vocês um que eu tenho aqui na mesa. Vou mostrar. Tem gente que não vai acreditar, mas é verdade, tá? Ó, esse fundo que eu dei aqui de pintura, ó, tá? Foi feito com resto de esmalte de unha, tá? Ó, todas essas pinturas aqui, junto do bordado. Então, assim, é muito legal porque você reaproveita material, né? A gente acaba ajudando a natureza, né? Que é muito legal, tá? Qualquer dia eu trago uma aquarela com esmalte de unha para vocês, vão ver como é legal, como é bonito. Não sai, não sai, não sai. Claudete, o esmalte não sai. O que acontece quando o esmalte pinga na tua roupa? Tu consegue tirar? Não consegue, né? Quando pinga na roupa. Então, o esmalte de unha na unha, ele sai, mas no tecido ele mancha, tá? Ele não sai de jeito nenhum. Pode lavar, pode passar, pode tudo. Ele não vai sair. E é uma alternativa muito bacana para você trabalhar a arte no tecido, tá? Com reciclagem, se você quiser, tá bom? É uma alternativa muito boa, econômica, e você ainda está ajudando a natureza, né? Olha que coisa linda. Olha só, eu vim com um pontinho areia aqui, nada se perde, tudo se transforma. É isso aí, Luiz. Essa é a ideia, Luiz. Essa é a ideia. Olha só, agora aqui, gente, olha que legal. Estão vendo que já ficou mais fechadinho o meu verde ali? Só que aqui eu senti necessidade de fazer um pontinho baga, então eu vou fazer, ó. Me deu vontade de fazer, então eu vou fazer, ó. Vocês entendem que isso vai muito da intuição de vocês, vai muito da sensibilidade da bordadeira, a vontade dela de fazer aquela criação com aquele ponto. Então é por isso que eu digo que eu estou aqui para ajudar vocês a realizarem a sua arte no tecido. É por isso eu gostaria assim que vocês não se prendessem a projetos e ideias prontas, tá? Olha que legal. Estão vendo como já ficou mais volume ali, ó? Já deu uma textura diferente na árvore? Vou fazer outro pontinho baga daqui para lá, ó. Eu tô puxando uns fiozinhos aqui que não é. Ai, ai, é aqui, ó. Tem um fiozinho aqui atrás vindo junto. Olha aí, gente. Se eu quiser bordar um pontinho baga daqui para cá, ó, eu bordo, tá? E aí você vem nessa árvore de um modo intuitivo, trabalhando da forma que você tiver vontade. Gente, isso é tão libertador, é tão gostoso, é tão revigorante, assim, para a alma da gente, para o emocional da gente, é muito bom. A gente saber que não precisa se prender, tá, a nenhum projeto pronto de bordado. É muito bom. Quero motivar vocês a fazerem isso. Vou cobrir toda a área. Agora eu vou mudar o tom, olha só. Eu tô num outro tom aqui de verde, tá vendo? É um verde mais musgo. Eu vou pegar essa cor aqui, tá? Vou colocar na agulha e vou bordar os pontinhos bagas entrando aqui, ó. Aqui vai entrar um pontinho baga dessa cor. Eu vou bordar pontinho areia aqui. Vou bordar outros pontinhos bagas aqui dessa cor, tá? E depois eu vou determinando outros tons de cores. E vou trabalhando dessa forma. Vocês conseguiram entender, meninas?
o sistema de bordado dessa árvore. Coloquem aí se conseguiram entender, se tem alguma dúvida. Porque eu quero passar para as orientações do caule, aqui, né, do tronco da árvore. Mas vamos lá, ó, vou terminar mais um pouquinho aqui, mais um pontinho, ó. Vamos fechar isso aqui, ó. Mais um pontinho areia aqui nessa área branca, ó. Mais um pontinho areia aqui. Tá entendendo? Todo mundo tá entendendo, gente? Não fiquem com dúvida. Depois eu vou montar um e-book com todas essas instruções, tá? Para dar para vocês, tá? Para quem comenta, surpresinha. Mandar para vocês, para quem comenta aí na live, para quem tá sempre participando do canal, tá? Tá bom? Depois eu vou explicar como é que na última live do mês, da quarta-feira, que é a nossa última live de preenchimento, eu vou explicar para vocês, tá? O que vocês vão ter que fazer para receber esse e-bookzinho, tá bom? Ó, vamos lá. Um pontinho aqui, pontinho baga aqui. Esse pontinho baga aqui eu fiz da outra forma, ó, do outro sistema, ó, mais simples. Vou passar pela haste. Eu tô com a agulha muito grossa. Ui, com a agulha muito grossa. Mas tudo bem, deu certo. Ó. Aqui tem um fiozinho que tá teimoso. Vou tirar ele daqui. Ó que teimoso. Ah, agora sim. Foi o fiozinho do nó do arremate. Que legal, né, gente? Agora vamos mudar a cor? Vou mudar a cor. Já deu 46 de live. Opa, tá na hora de ir lá pro tronco. Eu já vou ler as mensagens de vocês. Coloquei todas as dicas que eu queria. Vou dar uma olhadinha aqui na descrição, vou ver se eu coloquei todas as dicas que eu queria ter colocado para vocês. Sim, definir o desenho, escolher o ponto e as cores, preenchimento com 3 cores e ponto baga. E agora, nós vamos com ponto apanhado romeno da árvore. E eu vou mostrar para vocês como é que a gente vai fazer o apanhado romeno aqui, tá bom? O tronco da árvore, tá bom? Pode ser? Tem gente chegando aqui. Boa noite, boa noite. Neuma, boa noite, Neuma, tudo bem? Boas-vindas novamente aqui ao canal. Obrigada pela presença. Vamos lá, ó. Vou mudar o tom de cor aqui rapidinho, só para mostrar para vocês, para não ficar dúvida nenhuma, né, gente? Não ficar dúvida nenhuma. Ó, vou pegar aqui 3 fiozinhos de meada. Eu posso bordar com 3, posso bordar com 2. E o ponto baga, que vai determinar o tom da árvore, eu bordo com todos os fios ou com 4. Aí vocês vão determinando aí como vocês querem, tá? Ó, olha só que legal. Eu vou trabalhar aqui, ó, um pontinho baga saindo daqui. Já com outro tom, ó, com esse tom aqui, tá? Então, a ideia é essa, ó. Trabalho um pontinho aqui. Eu já vou responder as perguntas, tá, gente? Pergunta, já vou ler todos os comentários, já, já. Antes de bordar o tronco, eu vou fazer isso, tá bom? Pra gente conversar direitinho. Ó, estão vendo? Ainda ficou um pouco grandinho, né? Ficou um pouco robusto. Mas não tem problema. Depois eu posso diminuir a quantidade de fios, ó. Fica muito interessante esse bordado. Essa técnica, né? Porque daí já vira um jeito de bordar, né? A copa da árvore. Ó, vou passar aqui por dentro, fazer aquele processo mais simples. Só que aqui eu posso também vir com ponto areia,
né, para preencher o branco, ó. E aí eu vou entrando mais nessa área aqui com ponto areia. Olha aí, ó. Aqui tem um branco também. Eu posso cobrir com ponto areia aqui, com um outro tom. Olha aí. Estão vendo como se mistura? Aí os tons vão se misturando. Ó, mais um pontinho aqui. Aqui tem um branquinho, eu posso misturar também outro tom. Ó, aonde tiver espaços brancos, vocês podem misturar outros tonzinhos também, tá? Então, essa ideia de um tom de cor entrar no outro, fica muito legal, né? Na árvore. Ah, então tá, Meire, não tem problema, tá? Um abraço, obrigada pela presença, Meire. Depois eu vou ler suas mensagens aqui também, tá? Valeu! Agora, gente, ó, eu acho que ficou legal. Vocês conseguiram entender esse sistema, né? Entenderam bem? Falta 10 minutinhos para dar 1 hora de live. Então, vamos aqui ao apanhado romeno no tronco. Aqui vocês sabem continuar, né? O desenho tá na descrição. O desenho dessa pequena vila tá na descrição, tá? Para vocês salvarem, imprimirem se quiserem, tá? Quem puder imprimir, salvar e imprimir, tá na descrição esse desenho aqui, tá bom? Pode ficar à vontade, pode pegar, não tem problema nenhum. O desenho é gratuito para vocês poderem exercitar o bordado, né? Tá? Mas pode fazer o desenho de vocês na árvore também, né? Isso que é importante. Agora, ó, eu vou mudar um pouco o fio. Eu vou trabalhar com esse marrom mais escurinho aqui, tá? E é uma linha, essa linha, ela é aquela linha Cleia. Muita gente faz crochê bem fininha, tá? É linha de torçal, de cordãozinho. Então, eu vou pegar essa linha aqui pro tronco e eu vou trabalhar o ponto apanhado romeno, que é aquele pontinho que eu adoro para áreas grandes, né? Lembra preencher áreas grandes? Que a gente acaba substituindo o ponto cheio. Quando a área é muito grande, né? O ponto cheio acaba ficando muito solto, as hastes muito soltas, né? Então, a gente trabalha com um apanhado romeno, tá? Deixa eu só ver aqui a minha agulha direitinho. A minha agulha de estimação não tá aqui. Aquela agulha de estimação que tá sempre sumindo, né, gente? Aquela agulha que a gente gosta, que nunca para no lugar. Vamos bordar todo o desenho, mas pode bordar todo o desenho. Ó, essa casinha já tem no canal, né, gente, a aula. Eu não sei se eu coloquei na descrição, mas se eu não coloquei, depois eu vou colocar, tá? Quando acabar a live, eu olho lá o material e coloco. A igrejinha, eu tenho o vídeo aqui dessa parede, tá? Mas eu quero fazer o restante dela, então, para depois fazer tudo num vídeo só. Então, aqui eu vou trazer em vídeo, aqui já tem o vídeo, e aqui nós estamos fazendo em live. Depois da live eu vou terminar ela e vou botar foto lá na área de postagem. Vocês sabem que eu coloco sempre, né? Tá bom? Ó, o ponto apanhado romeno, gente, olha só. Eu vou começar também de um modo bem intuitivo a trabalhar com ele, tá? Então, eu vou começar aqui do meio da árvore, ó. Vou levar aqui, ó. Daqui da árvore, da parte de cima para baixo da árvore, né? Só que eu virei o bordado, mas tudo bem. Eu vou levar um alinhamento aqui, com a linha reta. Olha que legal. E depois eu vou vir apanhando essa haste. Como? Saindo com a agulha para o lado esquerdo, tá? Já viu a aula da casinha? Então, você já pode bordar a aula da casinha, tá? Ó, sai aqui do lado esquerdo e vem pro lado direito
abraçando a haste, ou seja, apanhando a haste, né? Por isso apanhado romeno, ó. Venho aqui, e aí eu venho em outras áreas aqui, ó, dessa haste longa, apanhando a haste. Olha que legal. Eu posso moldar, se eu quiser, moldar essa haste curva, olha só. Eu posso vir afastado aqui um pouquinho, essa dica é legal, ó. Eu saio afastado um pouquinho e quando eu prender eu posso curvar. Olha que legal, ó. Viram? Eu posso curvar essa linha, ó. Fazer ela uma curvinha. Olha aí. Que bacana. Agora, eu fiz como se fosse uma linha guia, tá? Olha só. Fiz uma linha guia aqui no meio do tronco. E agora? Agora eu vou acompanhar essa linha. Ó, eu venho aqui. Aqui, ó. Aqui desceu o... Suas lives são tão relaxantes. Obrigada por compartilhar. Imagina! Imagina! Eu tô aqui para isso, Pri. Obrigada. Ó, aqui, gente, olha que legal. Aqui já tem a linha do desenho, né? Tá? Então, assim, você pode vir abaixo aqui. Não vem aqui do lado, não, né? Porque aqui é verde, né? Ó, aqui é a área do verde, tá? Vocês têm que tomar cuidado se forem trabalhar esse desenho em específico. Ó, eu vou colocar aqui para vocês, ó, de vermelhinho. Essa área aqui é verde, tá? Não é marrom. Então, eu vou começar a próxima haste aqui embaixo. Eu não vou entrar na área da árvore, né? Venho aqui do ladinho, ó. Do lado, né? Tanto daqui pra cá, quanto daqui pra lá, pode ser também, tá? Ó. Saio do lado esquerdo, entre as duas hastes, tá? E venho prendendo. Acompanhando, né, esse alinhamento. Fica bem legal, tá? Fica bem legal. Eu acho bem interessante esse ponto para o tronco. Depois vocês me contem o que vocês acharam, né? Também, ó, aqui ficou um espacinho em branco, porque eu não juntei tanto. Só tem que tomar cuidado, ó, de fazer a saída aqui da esquerda bem juntinho, tá? E daí, ó, ajustar quando for a curva na direita e puxar. E ele vai fechar bem, tá bom? Agora também, se ficar um pouquinho de branco no tecido, não tem problema. Você pode, se quiser, preencher com um pontinho, areia, tá? Não se... É aquilo que eu falei, gente, não deve se estressar, tá bom? O bordado é bem como a Pri tá dizendo ali, ó. É para ser uma coisa relaxante. Não é para ser mais um estresse na sua vida, pelo amor de Deus, né? Às vezes a pessoa começa um curso de bordado e fica mais estressada, sai mais estressada do que entrou, pelo amor de Deus. Não é para isso, gente, não é, tá? Se você é iniciante, tenha essa consciência. O bordado é, primeiro, né? É uma cultura viva, tá? A gente borda do jeito que a gente consegue bordar. A gente pode criar novas formas de fazer bordado, né? A gente pode bordar a maneira da nossa tia, a maneira da nossa avó, né? Ou avô ou tio, porque o bordado não tem gênero. O bordado é uma atividade própria do ser humano, né? Desde que o ser humano existe, porque o bordado vem da costura à mão, o bordado vem da pré-história, lá, dos primeiros tempos da costura à mão, né? Depois, quando o bordado ele toma uma finalidade mais decorativa, a gente passa a chamar bordado. Mas o bordado nada mais é do que uma costura à mão, tá? Só que a costura à mão ela tem uma função mais prática, né? Que trabalhar a vestimenta, né? Tem uma função mais estrutural. Olha como tá ficando o nosso tronco, olha aí, ó. O que estão achando, né?
Legal, né, gente? O que estão achando aí? Ó, e assim a gente vem preenchendo, respeitando a área do desenho. Ó, eu vou um pouquinho mais na live, ó. Deu 1 horinha, porque eu sempre faço uma introdução com fala, né? Mas eu vou um pouquinho mais na live aqui, ó. Só pra gente fechar esse ladinho, pode ser? Vocês ficarem por aí, eu vou ficando aqui só para fechar esse ladinho. Aí depois, no final, eu leio todas as mensagens. Que bom, fico feliz, viu, Pri? Coisa boa. Olha, mas tem que botar a mão na massa, hein? Eu combino aqui com o pessoal. Eu compartilho tudo que eu sei, eu dou dicas mega e especiais que eu aprendi com a minha experiência, que você não vai encontrar em livro. Mas eu cobro, hein? Eu sou prof que cobro. Eu cobro o quê? A prática. Gente, coloque a mão na massa. Não fique só olhando na internet. Vejam outros canais também. Quando eu falo assim, ó, pesquisem pontos de bordado. Coloca mesmo, Pri, coloca mesmo. Viu? Isso é muito legal, muito legal. Olha aí que legal, gente. Agora é bom que chegou aqui, porque eu quero mostrar para vocês agora. Estão vendo que está chegando aqui no limite do contorno? Ó, tanto você pode fazer o ponto, ó, isso aqui é importante. Tanto você pode fazer o ponto apanhado romeno fechando o contorno, como você pode deixar o contorno para fazer depois, com algum outro ponto que você queira, tá? Eu vou fazer assim, ó. Eu vou fechar esse contorno. Depois eu vou fazer essa partezinha aqui pequena para mostrar para vocês. E essa partezinha aqui pequena para mostrar para vocês, tá? Porque talvez vocês tenham dificuldade ou dúvida nessa área menor aqui com ponto romeno. Por isso que eu comecei aqui do centro, ó. Da área maior, tá? Para depois vir para menor, tá bom? Olha lá, ó. Aqui, deixa eu ver onde é que eu tô. Aqui. Já tá acabando a minha linha. Eu vou arrematar. Olha como fica atrás, ó. Fica bagunçadinho mesmo, tá? Tem problema não, tá bom? Não é para se estressar, minha turma linda. Nada de se estressar, tá bom? O bordado é pra gente se sentir feliz, se sentir bem, tá? E se alguém olhar o seu bordado e disser que tá feio, tá? Aí Aí é aquela coisa, tenha pena da pessoa, porque assim, ó, a gente tem que saber respeitar o trabalho das pessoas, né? Feio ou bonito é uma questão de ótica, é uma questão de prisma. O que importa é você estar feliz com o seu bordado, você estar bem com o resultado do seu trabalho, tá? Isso que importa. Ah, mas eu ainda não estou feliz com o resultado do meu trabalho, Rê. Então, faça práticas para melhorar, tá? E outra coisa, faça um bordado para você mesma e não para mostrar para os outros, tá? Eu acho que isso também é um ponto bem importante, que às vezes a gente fica com aquela coisa, eu vou fazer para mostrar para fulana, como eu também, né? A gente tem às vezes isso, né? Natural do ser humano, a gente tem isso. Só precisa tomar cuidado para não deixar isso tomar muita conta da gente, sabe? A gente precisa fazer as coisas para a gente, em primeiro lugar. Fazer com amor, fazer com calma, fazer com cuidado. Fazer no teu tempo, no teu tempo. Tu não precisa começar, gente, vocês não precisam começar um bordado num dia e acabar no mesmo dia, tá? Vocês podem fazer um pouquinho cada dia, 5 minutos por dia, 10 minutos por dia. Quando você vê, você vai estar com o seu projeto de bordado concluído, tá? Então, assim, não tenham pressa, mas tenham o quê? Perseverança, tá? Isso que é importante. Ó, olha aqui, ó. Aqui embaixo, olha que legal. Tô seguindo a linha do desenho, estão vendo? Não entrei na área do verde. Terminei aqui essa parte. Agora eu vou me preocupar só com essa área de desenho aqui, ó, gente. Só com essa área aqui, ó. Vou botar em vermelhinho aqui para vocês, ó. Vou no apanhado romeno só aqui, tá? Olha lá, ó. Vai ficar um tronco bem bonito, ó.
Ai, Rê, não tenho bastidor. Borda sem bastidor, não tem problema. Só a postura da tua mão que vai mudar um pouquinho. Borda com costura lenta. Eu já expliquei para vocês o que é costura lenta. Aqui quem me acompanha no canal já sabe. Ó, a gente entra com a agulha e sai bem devagarinho, tá? E quando a linha toca a trama do tecido, ó, a gente para. A gente não insiste. Com o bastidor dá para insistir um pouquinho. Sem o bastidor, você já para quando a linha toca a trama do tecido. Olha que legal. Aqui você não vai precisar mais, ó, apanhar a haste, só se você quiser. Aqui você já pode vir com um pontinho plano, ó. Só pontinhos retos, estão vendo? Se você quiser finalizar esse cantinho só vindo com um ponto reto, fica muito legal, gente. Olha aí, ó. Agora, eu quero apanhar a haste. Tudo bem, aí você vem, ó, e faz o apanhado romeno. Mas a haste é tão pequenininha que quase não vai dar um diferencial. Estão vendo, ó? É pouco diferencial que dá. Então, por isso que eu digo, em áreas pequenas, o ponto cheio funciona muito bem. Em áreas muito grandes, o ponto cheio aqui ficaria solto, né, gente? Aí você teria que bordar ponto cheio assim, ó, né? Para ele ficar bem ajustado. Porque aqui ele ia ficar com a arte muito solta. Por isso que o apanhado romeno é legal. Porque você vem prendendo essa haste longa no tecido. E além disso, vem dando uma textura muito legal para o bordado, né? Eu adoro essa textura que o apanhado romeno tem, sabe? Gosto bastante, tá? Então, eu adoro esse ponto. Vou dizer para vocês, é um dos meus pontos prediletos para trabalhar arte no tecido, tá, gente? Bem legal. E olha, aquela dica do restinho de esmalte, eu vou trazer para vocês, hein? Vocês querem que eu traga um dia aqui na live para bordar, para fazer uma aquarela com esmalte? Ai, tem gente que deve estar achando que eu sou doidona, né? Mas não é não, gente, olha, fica muito lindo. Eu mostrei para vocês, né? Então tá, ó, então tá combinado, eu vou marcar, tá? De trazer. E, gente, a gente tem o nosso sorteio da aula que vem para fazer, hein? De qual que vai ser a aula de instrução de preenchimento da aula que vem. Ó, vamos... Conseguiram entender aqui? Legal? Aqui eu vou arrematar. Vou fazer só um nozinho aqui rápido. Senão a gente perde muito tempo. Já passou 7 minutinhos, tá bom. Vou até 1h15 de live. 1h15 tá bom, né? Exato, Laucira. Exatamente. É isso aí. É pra gente aproveitar o esmalte vencido. Bem isso mesmo. Porque daí, assim, ó, o que que acontece? Esse esquema do esmalte vencido, você não pode usar no corpo humano, né? Ó, aqui estão fazendo essa parte aqui, tá, meninas? Da mesma forma que eu fiz lá em cima. Estão falando ali do esmalte, tá, Laucira? Não pode colocar no corpo humano quando estiver vencido, porque faz mal para a pele, faz mal para a saúde. Mas para o tecido, para a tela, gente, funciona tão bem, é tão legal. E vocês não fazem ideia, vocês não fazem ideia do quanto é bonito e quanto é durável, tá? Porque é aquilo que eu falei, ó. Eu vou dar um exemplo para vocês que todo mundo entende quando eu falo. Quando a gente derrama água num tecido bem poroso, digamos assim, a gente derrama água numa toalha de algodão, num pano de algodão, né? Daí a água ela vai penetrar, certo? E quando a gente derruba a água numa superfície plástica, o que que acontece? Ela não se desfaz, né? Ela fica ali, até evaporar, é claro. Então, assim, com o esmalte de unha, é a mesma coisa. Dependendo da superfície que você estiver trabalhando com ele vai sair ou vai manchar. Entende? Então, no tecido, ele provoca manchas, tá?
E uma forma de aquarelar é só você diluir com acetona. Então você dilui, às vezes o esmalte fica um pouco durinho, né? No finalzinho, quando ele já tá vencido, dilui bem, limpa bem o vidrinho, tá? Com um pouco de acetona que você tiver. E aí, gente, depois que você diluir, você vira num potinho para pintar, faz a tua aquarela, tá? Você vai ver, depois vocês me contem, tá? Depois vão lá no meu Instagram me contar. Gente, o Instagram, @artepaetê, tá? Vão lá me contar como é que foi essa experiência, quem for fazer, tá bom? Vale demais. E o vidrinho, o que você pode fazer para ajudar a natureza mais ainda? Joga o vidrinho no reciclado, que ele já fica limpinho, tá? E a parte de plástico também separa. Aquele pincelzinho joga no reciclado também na parte plástico. E aí, gente, a gente elimina todo o resíduo do produto, a gente aproveita na nossa arte do tecido, tá? E fica muito legal, muito legal. Olha aí, ó. Olha que joia. Vai rápido, né? Olha que rápido que vai. Nossa, vai muito rápido. Né, meninas? Vai rápido. Olha só. Agora com essas instruções vocês conseguem fazer, tá? Se vocês tiverem dúvida, pode ir lá no Instagram também conversar comigo, né? Que lá é mais direto, assim, a gente consegue conversar. Ou vocês deixem no comentário aqui dessa live as dúvidas, depois que vocês tentarem fazer em casa, me procurem que vocês vão me encontrar. Pode me mandar e-mail, pode mandar foto por e-mail, contato bordadoslivres@gmail, tá? Contato.bordadoslivres@gmail, tá bom, gente? Aí vocês podem mandar foto do trabalho de vocês, se vocês quiserem, vou ficar bem feliz. A Meire é uma que já me escreveu vários e-mails. Agora nós vamos sortear qual vai ser a aula de bordado da quarta-feira que vem. Vamos? Vamos sortear, vamos ver o que vai ser. Tem um número aqui. Ai, 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 o que será que é? Deixa eu ver aqui a minha colinha. Eu tenho uma colinha com o que é cada tema aqui, gente. Onde é que eu botei aqui, meu Deus? Já perdi a página. Meu caderninho aqui. Tá aqui, eu vou achar. Eu tô torcendo para que seja pássaro. Eu tô louca para bordar um pássaro com vocês. Para dar instruções de bordado do pássaro. Ai, 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 gente. Cadê minha colinha aqui? Eu já tô com o número aqui na mão que a gente sorteou. Aqui, ó. Achei. Achei. Ó. Isso aqui foi lá da primeira live, né? Que a gente fez, que a gente colocou aqui os temas. Vamos ver o que saiu. Ai, meu Deus, tomara que seja pássaro. Será que é? 8. Folha. Saiu folha. Peguei só o final. Oi, Helena. Não tem problema, a live fica no canal. Volta lá que você consegue assistir tudinho. Tá, Helena? Tudinho. Tá bom? E eu já vou ver as mensagens de vocês. Então, ó, para aula que vem, vou bordar folha. Tá? Vou dar instruções de como bordar folha, de maneiras diferentes, criativas, tá bom? E vou ver agora aqui a mensagem de vocês. Eu vou virar o celular para a gente papear um pouquinho, eu ver a mensagem de vocês e eu dar os recadinhos finais, né, das nossas aulas. Gente, olhem a playlist, essas lives de quarta-feira do mês de maio, de preenchimento, tem playlist delas, tá? Olha aí, ó. Tem aqui, ó, como bordar com duas cores. Lembra? Esse aqui, da nossa flor de maio, tá? Tem vários, tem o do sol também. Não botei o sol aqui? Botei o sol aqui, gente. Mas tem várias lives legais de preenchimento. Quem tá chegando novo no canal, dá uma olhadinha, tá? Agora eu vou botar no outro suporte o nosso celular para olhar as mensagens e conversar com vocês. Rapidinho, pra gente poder se despedir. Deixa eu ver aqui, né? Bem legal. Opa! Vamos virar aqui. Eita, bagunça! Eu aqui nas minhas baguncinhas. Deixa eu botar aqui. Tive que mudar de lugar, né, gente?
Tive que mudar de lugar aqui para dar aula hoje. Vamos ver. Vamos ver as mensagens aqui das meninas. Todas. Vou olhar tudo. Vamos ver aqui. Um monte de gente escreveu. Vamos ver. Hoje é o primeiro dia. Glória, bem-vinda, Glória. Que legal. Vou ver aqui. A Ingrid, não sei se saiu, né, Ingrid? Mas a Ingrid colocou assim, ó. Gosto mais de ver primeiro, prestar atenção e fazer. Deixa eu ver aqui. Na segunda olhada do vídeo. Ah, sim. Vou fazendo com tranquilidade. Mas a casa e a vida aqui me atropela às vezes. Esse é o meu momento de paz e terapia. Que legal, Ingrid. Olha só, se você estiver aí, é muito legal isso, né? Que legal esse depoimento da Ingrid, porque assim, é importante, agora é uma dica bem legal. Se você tem uma vida muito atribulada, muito corrida, todas nós temos, né? Não pensem, eu também, a minha semana é muito, mas é muito corrida. Só que é importante o quê? Que você tenha o seu canto na sua casa. Então, às vezes eu falo assim, ó, se você não tem um ateliêzinho, não tem um cantinho para você, tenha uma gaveta. A Meire, se estivesse aqui, ia lembrar disso. Essa dica eu dei a tempo para ela. Uma gaveta só sua. Você vai esvaziar. Sabe aquela gaveta de cacareco que a gente tem em casa? Esvazia essa gaveta, joga os cacarecos no reciclado que não presta, que você não usa. Sempre tem uma gaveta de bagunça que está cheia de coisa velha jogada que a gente custa olhar para ela. Dá uma limpa naquela gaveta e aquela gaveta vai ser a sua gaveta dos seus materiais de bordado. Já fica ali junto o seu caderninho de ideias, o seu caderno de anotação, para os seus estudos da internet. Né? Essa é outra dica importante. Aprender bordado pela internet tem que ter organização. Não dá para ser de qualquer jeito. Né? Eu ainda vou fazer um vídeo com dicas sobre isso, que tem muita dica legal para dar para quem aprende o bordado pela internet. Tá? Porque às vezes a gente não tem como pagar um curso, a gente não tem como estar participando de um grupo. Né? É ideal que a gente consiga participar de um grupo, que a gente consiga se aprofundar num curso. É muito legal. Mas nem sempre a gente consegue. Né? Então, assim, ter esse espaço teu, quando tem um momento do dia, reservar um momento do dia, né? Tem épocas da minha vida que eu acordava um pouco mais cedo que todo mundo para ficar 15 minutos fazendo o crochê, na época era o crochê. 15 minutos fazendo um crochêzinho, antes de começar o dia, tá? Ou antes de dormir um pouquinho, quando acabava toda a função, né? 10 minutinhos. E aquele trabalho ia diariamente acontecendo, tá? Então, isso é uma coisa muito legal da gente fazer, né? E realmente é como a Ingrid falou, traz uma paz muito grande, né? É muito, muito legal, tá? Eu acho que é por aí mesmo, tá, Ingrid? É isso aí. Muito legal o depoimento da Ingrid. Vamos ver aqui. Posso misturar cores? Pode e deve, Marluce. A Meire revendo os bordados e vi eles bem diferentes da época. Deixa eu ver. Espera aí, só um pouquinho que aqui saiu. Aqui é difícil. Eu vou olhar no computador, gente. É difícil olhar aqui no... Deixa eu dar uma olhadinha aqui no computador, vocês vão acompanhando. Porque é difícil olhar aqui no celular. Pode ser que no computador eu leio melhor. Espera aí. É bem melhor olhar aqui no computador. Olha, vamos ver aqui, ó. Depoimento da Ingrid. Legal. Aí a Meire, né? A Meire colocou aqui, ó. Hoje estava revendo meus bordados e vi eles bem diferentes da época que fiz. Muito chique. Sim, a Meire é uma artista. Gente, lá no meu Instagram tem um coração bordado que a Meire fez. Tem outro coração bordado que a Drica fez também. Super criativo, super original. Elas bordaram aquela estampa. Vão lá no Instagram, vocês vão ver, tá? O coração delas estão lá. E vocês, quando bordarem, aprenderem alguma coisa comigo,
pode colocar no Instagram de vocês e me citar também, tá? Também é uma coisa legal, também me ajuda bastante e a gente também divulga o trabalho de vocês, o bordado de vocês, tá? As coisas que vocês aprendem aqui comigo, vocês divulguem e me citem, que é importante. Na segunda opção do ponto baga, os dois elos saem no mesmo furo de base. Sim, Claudete, você diz o de cima, na segunda opção de ponto baga, não, a segunda opção de ponto baga, os dois elos passam pela mesma hastezinha do ponto baga, tá? Sabe o que você faz? Ó, na live da Margarida, tá? Lembra da live da Margarida? Eu vou deixar a live da Margarida aqui na descrição. Tem o passo a passo desse segundo ponto baga, tá bom? Você tá aqui ainda, Claudete? Se você ficar no finalzinho da live, eu mostro o passo a passo de novo para você, tá? Depois que eu leio as mensagens. Tá bom, Claudete? Se você estiver aqui ainda, eu mostro agora para você. Lois. A Lois, boa noite. Legal, legal. Coisa boa. A sugestão de pontos. Primeira vez aqui do Alê, né? Que legal. Ponto arroz, lá, deixa eu ver. Dá para fazer o aquarelamento? Dá. O aquarelamento bem legal. A Claudete não assiste na sexta, não tem problema, fica gravado, né, Claudete? É isso aí. Tem que fazer o pano de pontos, hein? Tá, já respondi. Deixa eu ver se ficou alguma coisa sem responder. Sobrepõe um ponto a outro para dar relevo. O relevo, Claudete, ele pode ser dado conforme a quantidade de linhas que você usa, tá? Não necessariamente um sobre o outro. Aqui eu não bordei um sobre o outro, tá? O que eu fiz aqui, ó? Ó, eu não bordei um sobre o outro, tá vendo? Tá um do ladinho do outro. Só que um tá mais volumoso por causa da quantidade de linhas, tá? E o menos volumoso é o pontinho areia, nas partes brancas, né? Tá bom? Então, assim, você reduz o volume e você aumenta o volume conforme a quantidade de linhas que você usa. Para fazer o ponto baga grande, você usa de 4 a 6. Para fazer o ponto baga menor, você usa de 3 a 2 fios, tá? E para fazer o ponto areia, você pode usar 2 fios ou até um, tá? Para cobrir aquela ponto areia ou ponto arroz, como vocês quiserem colocar, tá? Vamos ver aqui. Eu acho que eu respondi, né? A Meire saiu, tá? A Pri, obrigada pelo carinho. Ah, sim, legal essa forma do tronco, né? A gente vai inclinando a linha conforme o formatinho do tronco. Fica muito bonito, fica muito legal. É muito legal. A Helena volta que tem tudo lá, Helena. Quanto mede a flor de maio? Vamos ver. A flor de maio, ela tem lá da, ó, esse risco aqui da flor de maio, tá? Você pode imprimir do tamanho que você quiser. Tem lá no site, né? No meu site, www.bordadoslivres.com.br, tem uma aba chamada Meus Desenhos. Lá você encontra vários desenhos que eu já coloquei no canal, já fiz bordado, tá? Então eu sempre deixo o desenho lá, para você poder salvar, tá bom? Esse aqui eu coloquei nessa proporção, mas você pode imprimir na proporção que quiser, tá? Daí pedir para o pessoal, de repente, na gráfica que você for imprimir, ou imprimir em casa, você pode colocar do tamanho que você quiser. Esse aqui, ó, eu vou medir, ó, como se fosse um retângulo, tá? Ó, dessa altura até aqui a base, tá? E o comprimento desse ponto aqui até aqui.
É um retângulo de... Deixa eu ver mais ou menos aqui. Dá 12 por 18. 12 por 18 centímetros. Tá, Claudete? A flor de maio que eu fiz tem 12 por 18. Entendi sobre o relevo, tá? Bye, colocar a roupa para secar. Bye, Luiz. Tudo de bom, viu? Obrigada pela presença. Claudete, você quer que eu mostre o pontinho baga no final para você agora? Se tu quiser, eu mostro. Coloca aí. Ou você vê na live depois. Ah, você quer aumentar a flor. Tá? Tu pode fazer isso. Tu pode aumentar ela, aumentar a flor, né? E de repente, se tu quiser, tu pode eliminar esse risco aqui, ó. Se não quiser, pode eliminar essa parte do desenho e trabalhar só essa aqui, tá? Pode adaptar. Vai aumentar, legal. Tá. Vê depois, né? Então tá bom. Gente, ó, os recadinhos finais, tá? Quarta-feira que vem nós temos, então, folhas. Então eu vou trazer folhas das mais simples e rápidas até a mais complexa ali, a mais complicadinha um pouquinho, tá? Mas assim, tudo no seu tempo. Mas eu vou ensinar para vocês tipos diferentes de bordado de folhas que dá para fazer para iniciante e para quem quer também pensar fora da caixinha, né? Para quem quer ser mais criativo no bordado, trabalhar a sua arte no tecido, tá bom? Sexta-feira nós continuaremos com a segunda etapa do nosso pano de pontos. Olha que lindo que ficou a margarida de haste longa da sexta-feira passada. Olha aí, ó, com brilhinho e tudo. Uma com um acabamento em nó francês e outra com acabamento em paetezinho, tá? Esse aqui é continuação desse. Esse aqui tá na playlist, tá? De pontos correntes, variantes de ponto corrente, tá bom? Tudo feito ao vivo aqui, essas aulas. E estamos continuando na sexta-feira mais um pano de ponto corrente. O nosso desafio que é colocar o maior número de pontos correntes possíveis, de variantes, num único pano de pontos. Só que não deu só um, já está no segundo. De tão grande que é a família do ponto corrente. Então, sexta-feira a gente está nesse desafio. Eu quero convidar você, que ainda não participa, para participar, tá bom? Deixar aqui o meu desejo de muita saúde e alegria, muita paz no coração de vocês, de todos nós. E a gente se vê na próxima quarta-feira. Eu vou deixar também vídeos aqui, indicação de vídeos, para vocês olharem, que tem a ver com o tema da aula, tá? E, gente, mais uma coisinha. Deixo a nossa árvore, tá? Pronta lá na comunidade, na área de postagem, tá bom? Para vocês darem uma olhada no visual final dela, tá? Beijo, fiquem com Deus e a gente se vê na sexta, tá bom? Foi muito bom estar aqui com vocês. Muito bom mesmo. Ótima noite. Imagina. Claudete, eu adoro estar aqui. Para mim é uma bênção, uma alegria estar aqui com vocês, tá? Muito obrigada pela companhia de vocês. Que coisa boa. Ótima noite, que a gente durma super bem, né? E amanhã a gente acorde aí revigorada. Tá bom? Beijo. Beijo, Pri. A todos que estão chegando novo no canal, minha gratidão. E a quem já acompanha também, um beijo aí no coração de todos vocês, tá? Até a próxima. Tchau, tchau.